Perdemos o livro no templo quando sufocamos o culto com 1000 apresentações e roubamos o tempo da exposição bíblica. Perdemos o livro no templo quando preferimos um pregador famoso do que um pregador bíblico. Perdemos o livro no templo quando falamos mais do tema dinheiro do que doutrinas fundamentais. Temos o livro no templo quando abrimos mãos das escolas bíblicas, escolas de obreiros, simpósios, e migramos para encontros almáticos, cheios de chororô infundados, com gente miando no chão feito bebê e gato. Perdemos a Bíblia no templo quando investimos na estética e não no aperfeiçoamento. Perdemos a Bíblia no templo quando gastamos para mostrar uma conferência cheia de pirotecnia, mas não mantemos um jovem obreiro em um seminário teológico. Aí perdemos a Bíblia no templo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais um vídeo aqui do canal? Hoje é um vídeo, olha, eu estava aqui assistindo algumas partes, eu não vi no dia, eu estava assistindo aqui algumas partes e eu vou contar para vocês, eu devo confessar que eu estou extremamente impactado, de verdade. Olha, quem prega costuma dizer que não é fácil qualquer mensagem impactar. Lógico, toda palavra é palavra de Deus, mas existem certas temáticas, existem certas formas de expor essa palavra que, olha, toca. E essa mensagem da pastora Helena Raquel é uma dessas. Me tocou demais e eu preciso partilhar isso com vocês. Não sei se você já viu, mas é uma das mensagens mais fortes que foi pregada nos Gideões esse ano. E ela vai tocar aqui num ponto, gente, que talvez você esteja enxergando isso acontecer aí na sua igreja ou na comunidade que você serve. Ela vai começar falando sobre a palavra que Davi valorizava, como Davi amava a palavra, e vai dizer que Davi amava essa palavra, mesmo não tendo toda a Bíblia, né? No cânon sagrado não havia sido fechado ainda no tempo de Davi, antes de Cristo. Então, o que Davi tinha era apenas a Torá. Davi não tinha nem a Taná ainda, mas Davi já amava essa palavra. Davi já era apaixonado por essa palavra, e essa palavra direcionava os passos do rei Davi. Mas o que ela vai falar aqui é após a morte de Davi. O que acontece, como os sacerdotes vão se portar depois da morte de Davi. E ela vai pontuar o ponto crucial, ponto-chave do que tem sido abandonado por causa de dinheiro. Vamos lá? Eu vou liberar aqui o vídeo. Presta atenção. É claro que ele tem tutor, é claro que ele tem conselheiro, é claro que ele tem alguém que o conduz. Ela vai falar aqui rapidinho, ela vai falar sobre o rei Josias. 65 anos depois que o rei Davi morre, quando o reino de Israel é dividido, rasgado, entre reino do norte e reino do sul, ela vai falar aqui sobre depois que Salomão passa, e ela vai falar esse templo 65 anos depois, quando esse templo não tinha passado por mais nenhuma reforma, quando os sacerdotes haviam abandonado os cuidados do templo de Deus. Ela vai falar de quando o rei Josias, aos seus 8 anos de idade, assume o trono, e como é que Josias vai se conduzir como rei de Israel. Vamos lá. Josias começa a reinar com 8 anos de idade. 8 anos. 18 anos, quantos anos? Quantos? Ele faz muita coisa importante em Jerusalém. Remove estátua. Gente, eu coloquei um pouco mais acelerado, tá na velocidade 1.75, senão o vídeo fica muito longo, mas acho que dá pra acompanhar, né? Na velocidade 1.75 que dá pra entender. Chama o povo para adoração, quebra falsos ídolos. Olha isso. Existe uma coisa importante que Josias não acessou ainda, porque ministérios são gradativos. Não espere tudo de alguém ao mesmo tempo. Me ajude a pegar, diga para alguém assim: paciência, eu estou crescendo. Olha isso. Tem condição de dizer isso para alguém? Paciência, eu estou crescendo. Não estamos prontos. Mas com 26 anos de idade, quantos anos? 26 anos. Ele se levanta para fazer uma reforma no templo. Sabe quando o templo não era reformado? O templo não era reformado desde o reinado de Joás, em 813 a.C. O último rei considerado como homem de Deus, Ezequias, já havia morrido há 65 anos. Então a casa de Deus estava abandonada a governo dos ímpios há 65 anos. Falei Davi, mas Falei Davi, desculpa, eu confundi, mas é o rei Ezequias, né? Após a morte do rei Ezequias, passam-se 65 anos e o trono, e o rei, o templo não passa por nenhuma reforma até
a chegada do rei Josias, e Josias ele vai afastar todos os ídolos de Israel, vai trazer o culto a Deus de novo e ele vai promover uma reforma no templo. E é aí que nós vamos chegar no ponto do vídeo, ponto-chave do vídeo de hoje. Vamos, tua lei. 65 anos que não tem alguém como Davi dizendo: lâmpada para os meus pés e tua palavra luz para os meus caminhos. 65 anos que não tem alguém dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, eu não pecar contra ti. 65 anos. E então Josias se levanta, chama o secretário pessoal dele, Safã, e diz: Safã, ao templo. Você precisa ter um encontro com o sacerdote Ilquias. Fala para Ilquias pegar o dinheiro que o povo tem trazido como oferta ao templo, entregar na mão dos trabalhadores para que seja feita uma reforma no templo. Olha isso. Pastores amam reformas. O povo está governando. O povo, eles olharam um para o outro. Toda reforma, gente, precisa do quê? Dinheiro. Você não faz reforma sem dinheiro, correto? Então o que Josias vai priorizar de início? O dinheiro. Ele precisa do dinheiro para reformar o templo. Mas olha como vai se conduzir. E então Josias se levanta, chama o secretário pessoal dele, Safã, e diz: Safã, ao templo. Você precisa ter um encontro com o sacerdote Ilquias. Fala para Ilquias pegar o dinheiro que o povo tem trazido como oferta ao templo, entregar na mão dos trabalhadores para que seja feita uma reforma no templo. Olha aí. Pastores amam reformas. O povo está governando. O movimento de desejo da restauração do templo que veio de Josias estava tomando o povo. E já contou a narrativa do segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Quando o sacerdote Ilquias, qual o nome do sacerdote? Qual o nome do sacerdote? Pastor Salmo, você que está com a gente, o Senhor está com a gente na sala da sua casa agora assistindo os grandes missionários da última hora. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Escuta isso, gente. Quantos pastores do Brasil no mundo não podem vir, mas estão ligados, ouvindo, recebendo e entendendo que Deus está emitindo cartas desse altar. Meu Deus. A mensagem, gente, ela começa, a introdução, ela diz: hoje eu vim ler uma carta. Eu sou a última pregadora e eu vou ler uma carta. Ela abriu ali o tablet dela e ela diz: eu escrevi uma carta. Inspirada por Deus, eu vou ler essa carta. E a mensagem dela é a leitura de uma carta. Gente, vamos lá. Já todo o narrativo do segundo livro das Crônicas 34. Enquanto começaram a mexer no dinheiro distribuído a oferta para que os trabalhadores restaurassem o templo, encontraram o livro da lei que o Senhor havia dado a Moisés. Olha isso. Há quantos anos não havia uma reforma no templo? Diga bem alto, 65 anos. Há quantos anos não havia uma reforma no templo? 65 anos sem reforma. Quando Deus levanta Josias, Josias começa a trabalhar. De repente Josias olha para o templo e sente desejo de restaurar o templo. Manda o secretário dele procurar o sacerdote. Diz o sacerdote: pegue o dinheiro que o povo tem trazido, entregue na mão dos trabalhadores para reformar o templo. E quando o sacerdote da casa pega o dinheiro, tira da mesa dele, tira da mão dele e coloca na mão dos trabalhadores para consertar o templo, para melhorar o templo, a Bíblia diz que quando o dinheiro é repartido, eu não sei onde, já deu limpeza, mas olha isso, gente. Meu Deus. Achei o livro da Torá. Você entendeu? Vou reformar. O que precisa para reformar o templo? Dinheiro. O povo contribui porque estão animados com a reforma do templo. Então esse dinheiro precisa ser organizado. Mas há 65 anos sem uma reforma, o elemento principal também estava perdido. E o que era? O livro. A palavra de Deus. Então ele diz: reparta o dinheiro e dê a quem vai fazer o trabalho. Esse trabalho não é do sacerdote. Pastores não têm essa obrigação. O pastor cuida da palavra e ela vai dizer como é que isso acontece. Vamos lá? A lei do Senhor que estava perdida dentro da casa do Senhor. Eu tenho uma palavra para entregar no último culto do 40º Congresso dos Gideões Missionários da última hora. E eu vou me entregar. Estamos perdendo a Bíblia dentro do templo, mas o Espírito da profecia de Cristo me diz esta noite: vocês vão achá-la outra vez. Isso é profecia. Estamos perdendo a palavra dentro dos templos. Safã havia ido ao templo para cuidar de uma demanda administrativa. Eu vou dizer de novo: Safã havia ido ao templo para cuidar de uma demanda administrativa. Mas ao chegar, ele encontra o sacerdote Ilquias, aquele que deve cuidar das demandas espirituais. Pastores cuidam das demandas espirituais. Administradores cuidam das demandas administrativas. Quando o administrador chegou no templo para conversar com o pastor olhou para ele e disse: rapaz, eu não sou capaz de presumir quantas vezes o administrador encontrou um sacerdote antes do sacerdote encontrar o livro. Quando o sacerdote encontra o administrador sem ter encontrado o livro, o sacerdote é mais um administrador como o administrador é. Mas quando o sacerdote encontra o livro, o sacerdote deixa de ser só mais um administrador e passa a conversar com o administrador, com alguém que tem um livro. Você entendeu? O servo de Josias vai conversar com o sacerdote. Quando ele chega lá, ele encontra o sacerdote ocupado com as coisas
financeiras, com as questões administrativas. Ele não tinha um conselho administrativo, ele estava cuidando. E a palavra estava esquecida. A palavra estava dentro do templo, mas estava esquecida. E isso vale ressaltar que está acontecendo nos nossos dias, senão essa mensagem não estaria sendo pregada. Às vezes os sacerdotes das igrejas, os pastores, as lideranças estão tão preocupados e presos nas questões administrativas, e às vezes nem é por mal, é porque eles não têm mão de obra, mas também porque não treinam mão de obra, e aí as questões administrativas são atendidas enquanto a palavra se perde. Olha lá. O trabalho do administrador foi imprescindível para que o livro fosse encontrado. O administrador. O dinheiro estava sendo conferido, retirado do templo para ser distribuído entre os que fariam a obra, que o livro foi achado. Eu vou entregar essa palavra e quero que você receba. Quando o dinheiro fica espalhado sobre a mesa do sacerdote, o livro de Deus fica encoberto. Mas quando o dinheiro vai para a mão dos que foram chamados para realizar a reforma, o sacerdote redescobre o livro. Que Deus coloque o dinheiro da igreja na mão de quem vai fazer a obra, para que o sacerdote redescubra o livro. Olha isso. Só que existe uma questão importante. Olha lá. Eu preciso falar. Muitos de nós acreditamos que só quando há muito dinheiro que o livro se perde. Não. Moedas também podem tapar o livro. Tá entendendo, gente? Não é só quando se tem muito dinheiro que o sacerdote se perde, mas também quando falta. Pouco dinheiro também, ela vai dizer que ela ainda usa a expressão, moedas também tapam o livro. Olha por quê. Precisamos falar isso com pastores de uma pequena igreja que já foi muito menor que é hoje. Não busca de querer construir e não poder, de querer fazer e não ter. O sacerdote é tentado a se ocupar com o livro caixa e esquecer o livro de Deus. Meu Deus. Eu nem sei o tamanho da tua luta, pastor. Olha aí. Eu nem sei o tamanho da tua luta. Você que paga aluguel no templo todo dia 10. Eu não sei o tamanho da luta. Você que tem uma folha de pagamento todo dia 5. Eu não sei o tamanho da luta. Você que olha para a necessidade dos missionários que você enviou. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Seja corajoso. Entregue o livro caixa ao administrador. Entregue de novo o livro da lei. Tenha coragem. Tenha coragem de voltar a pregar sem a preocupação com aqueles que vão dizimar ou não. Tenha coragem de voltar a pregar sem a pressão se vai entrar ou não. Tenha coragem de voltar a pregar sem o medo se vai sobrar ou não. Quando as moedas vão para a mão dos trabalhadores e o livro vem para a mão do sacerdote, o avivamento começa. Eu não sei nem o que falar aqui. Mas talvez que você que esteja me ouvindo, talvez você seja um líder de igreja, talvez você seja um sacerdote de uma pequena congregação ou de uma grande. Vale para os dois. Quando se tem muito dinheiro, corre o risco de se perder a palavra, o livro. E quando se tem pouco dinheiro, pela ansiedade de conseguir essa provisão para construções, para reformas, para ampliação, também todo esse trabalho na mão de uma pessoa só, de líderes que concentram tudo nele, de um pastor que pensa que se ele não fizer, ninguém mais vai fazer, ele acaba perdendo. A palavra fica escondida embaixo de tudo isso e ela é a última a ser priorizada. Então, o que a pastora Helena Raquel está falando aqui de forma inspiradíssima pelo Espírito Santo nós precisamos resgatar o livro que em muitos lugares estão perdidos. Estão perdidos dentro dos cultos, dentro dos eventos, às vezes eventos grandiosos que se produz, se convida pregadores, cantores, se preocupa tantos detalhes da festa, com a decoração, com o uniforme, mas o principal está escondido, está perdido. É tempo de resgate, é tempo de achar de novo a palavra, é tempo de deixarmos as questões administrativas com quem sabe fazer administração. E a parte que Deus vocacionou você líder, Deus chamou você para fazer, você fazer ela com excelência, cuidar da palavra. O meu pastor disse uma coisa uma vez e eu não esqueço. Ele disse: eu prefiro um obreiro que seja um bom obreiro do que um obreiro pedreiro. Porque pedreiro, a gente contrata pedreiro, mão de obra. Agora, o pastor deve se ocupar das coisas da casa do Senhor. Gente, se você tiver a sua opinião contrária à minha, comente aqui. Se você também é a favor, comente aqui. O que você acha dessa palavra? Você concorda? Você discorda? Qual ponto você queria destacar? Colabora aí. Se você quiser a segunda parte desse vídeo, eu vou fazer. Essa mensagem aqui ela é inteira, cheia de grandes revelações. Tem outras partes aqui
que ficam ainda mais apertadas, ficam ainda mais profundas. E se você quiser, eu trago a segunda parte desse vídeo. É só você comentar aí embaixo, eu quero a segunda parte, e eu vou trazer a segunda parte do vídeo, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa.